E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nas últimas aulas a gente viu um pouquinho sobre a parte de modelagem no Django, né? A parte de compreensão do banco de dados, como é que essa parte de banco de dados é escrita dentro do Django. E a gente conseguiu contemplar essa primeira parte do template do Django, desculpe, da arquitetura do Django, que é a parte de models, tá? Agora a gente está indo para uma segunda parte da arquitetura, que é o V de views, tá? Então a gente vai ver na aula de hoje o trabalho aí com as views no Django. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, sobre criando funções de view simples, para a gente ter uma noçãozinha básica, o que são FBVs e CBVs, a parte de renderização de templates, a gente não vai entrar também muito em detalhe nisso, porque a gente vai verificar isso na aula que vem, que é a aula de template, né? Mas só porque como viu, e a gente vai conversar sobre isso também, é uma parte intermediária entre o models e o template, a gente viu isso também na parte da arquitetura, né, nas aulas iniciais, a gente precisa comentar um pouquinho sobre isso, tá? Nessa aula aqui. Vamos ver sobre o parâmetro request. Vamos ver mais um pouquinho sobre templates, mas agora como passar os dados do modelo para o template, através da view, né? E a gente também vai ver como trabalhar com formulários em views, que talvez seja a parte mais principal, né? A parte mais importante aí. Okay, let's go. Primeiro que Django Views são funções em Python, não só funções, tá? Que recebem HTTP requests e retornam HTTP response, como documentos HTML. Uma página web que usa Django está completa de views com diferentes funcionalidades. As views estão dentro do seu aplicativo, com o nome views.py, e a função HTTP response transcreve sua string para uma página HTML. Então, Django Views, deixa eu ver se aqui já tem um exemplozinho. Django Views aqui são, a gente vai entender por enquanto que são funções, tá? Em que a gente vai receber uma requisição e vai retornar um HTTP response. Então recebe um request e retorna um response. Esse é aquele caminho, né, que a gente viu do back-end para o front-end, o API, como é que funciona todo esse processo. Então a gente faz um HTTP request através do nosso navegador e a gente recebe um HTTP response. E do lado do servidor, né? A gente sabe isso como usuário. Quando eu chego, coloco o link em algum navegador e tudo mais. E do lado do servidor, como é que isso funciona, né? Então ele recebe essa request, que é justamente isso que o usuário manda, e ele retorna uma resposta para esse usuário, tá? As views estão dentro do seu aplicativo, né? Como o nome views.py. Então a gente tem um projeto, tem um aplicativo. Dentro da parte do aplicativo a gente tem lá o arquivo chamado views.py. A gente já está cansado de ver isso também, né? Mas as views são configuradas ali, tá bom? E a função HTTP response, ele transcreve essa string para uma página HTML. Então ele vai pegar essa string que a gente colocou aqui e vai escrever, né, em HTML, retornar isso em uma página HTML para o usuário, beleza? Então a gente mandou Hello World e vai chegar lá uma página HTML com o Hello World para o usuário. E para mostrar, dar um outro exemplo, né, sobre isso, botei aqui o H1, né, nesse caso, que é o header 1 do HTML. Poderia botar um cabeçalho, um corpo aqui, tá? No cabeçalho colocar um título, tranquilamente. A gente poderia fazer isso dentro do HTTP Response, porque ele vai justamente retornar essa página HTML, tá? Dentro da função de visualização da view, né, você escreve a lógica necessária para processar a solicitação HTTP recebida. Então, um servidor web, ele precisa lidar com requisições. Esse é o trabalho dele, essa é a funcionalidade dele. Trabalhar com as requests. Ele vai receber a request e vai entender o que essa request quer dizer, vai processar o que precisar e vai devolver para o usuário o que ele solicitou. Tá? Ou uma resposta, na verdade, para o que ele solicitou. Só que, o que acontece? A gente, como ele precisa ter esse foco na parte justamente de trabalhar com essas requisições, a gente tem uma camada que é feita só para isso, que é justamente a camada de view.
Então, a camada de view é a camada responsável pela lógica necessária para poder processar essa request, ou seja, essa solicitação que foi recebida, tá bom? Isso pode incluir consultar o banco de dados, processar dados do formulário, renderizar modelos HTML e assim por diante. Após processar a solicitação, você precisa retornar uma resposta HTTP apropriada. Isso geralmente é feito retornando um objeto HTTP response com o conteúdo desejado, como um texto simples, HTML renderizado ou uma resposta JSON ou JSON, tá? Então, na verdade, para a gente retornar um JSON, a gente poderia utilizar só o response, né? A função HTTP response, ela meio que fez um forkzinho da função response, e a função response ela retorna aquilo que você colocou dentro dela, tá? Ele não torna aquilo um HTML, por exemplo. A HTTP response ela faz isso, né? Ela meio que renderiza o que você escreveu, o que tem ali, para uma página HTML. A response não. Então você pode retornar um arquivo do tipo JSON pela response, tá? E outros tipos de respostas também. Outros tipos de formatos também. Melhor. E só lembrando que para a gente poder retornar esse HTTP response, a gente importa ele do django.http, tá? E agora o que são FBVs e CBVs, né? A FBV são as views baseadas em funções. E as CBVs são views baseadas em classes. Então, são as views só que criadas através de classes. E as vantagens disso é o quê, né? A vantagem disso é que ele utiliza os benefícios da programação orientada a objetos, como o polimorfismo, né? Que ele utiliza. Além disso, ele dá mais poder também para o desenvolvedor conseguir fazer manipulações. Beleza? Mas também ele é mais complexo e ele também acaba lidando com encapsulamento. Um exemplo disso é que em classes os métodos HTTP são definidos através de métodos de classes também. Então, o método de HTTP eu tenho o get, o post, o delete, né? E aí, na função normal, para eu poder saber qual seria esse método, eu precisaria pegar essa variável request e verificar qual é o método dela. E aí eu consigo fazer o que eu precisasse, né? Se request for igual a post, aí eu faço uma condição dentro do meu código para fazer uma lógica dentro daquela parte, tá? Condicionar uma resposta, né? Ou uma lógica de acordo com essa condição naquela parte. Já na parte de classes, eu defino justamente o método relacionado ao HTTP method. Então, nesse caso, eu criei o get. Então, sempre que for realizado um request do tipo get, ele vai chamar esse método get. Mesma coisa seria do post, mesma coisa seria do delete, do update, beleza? E a gente herda da view, tá? De uma classe chamada view. Então, class minha visualização, e eu estou herdando aqui, na verdade, a classe pai dela é o view. Crio o defget, o self de sempre, né? Request. Nesse caso aí coloquei um texto de resposta, mas você vê que é a mesma coisa da função retorno, né? Return, HTTP, response e o texto de resposta. Tá bom? Renderização de templates. Então, a renderização de templates é uma técnica usada para gerar respostas HTML dinâmicas a partir de modelos HTML pré-definidos, também conhecidos como templates. Isso permite que a gente separe a lógica de visualização do design da interface do usuário, facilitando a manutenção do código e reutilização de modelos. Renderização de templates é que eu estou trazendo, na verdade, meio que um conceito do que é o templates em Django, mas descrevendo como é que funciona essa técnica, né? A partir disso. Então, renderizar templates é justamente a gente ter um template, a gente ter um modelo HTML, uma página HTML, e a gente conseguir fazer respostas HTML dinâmicas, ou seja, associar, nesse nosso caso, o Python com o nosso HTML, tá? Então, conseguir escrever, por exemplo, um for dentro de um código HTML, dentro de um texto HTML. E isso nos dá um resultado, uma resposta HTML dinâmica, tá?
Então, essa é uma técnica de a gente conseguir renderizar templates. Então, você cria arquivos HTML que atuam como modelo para suas páginas web. Isso são os templates. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Só que antes de renderizar um template, a gente fornece um contexto para esse template. Que no nosso caso, a gente vai ser um dicionário que vai ter dados com as informações necessárias para poder preencher as variáveis do template. Então o template vai estar lá, ele é uma mistura de código HTML com partes em Python, ou nesse caso em Django, tá? Em que ele vai lidar com algumas variáveis, por exemplo. Tá? Se a gente está falando de Python, de uma linguagem de programação, a gente está falando de variáveis. Então ele vai lidar com essas variáveis. Como é que ele vai saber de onde essa variável vem, que valor essa variável carrega, essas informações? Então isso vai dentro de um contexto que a gente envia para o nosso template, tá? Que é justamente esse dicionário de dados. A gente vai ver isso na prática também. O contexto pode ter dados pode conter dados como objetos de modelo, variáveis de visualização e outros valores que serão acessados dentro do template. Renderização. Com o template e o contexto definidos, a gente renderiza o template usando a função render, fornecida pelo Django. Essa função substitui as variáveis do template pelos valores correspondentes do contexto e gera uma resposta HTML completa que pode ser enviada de volta para o cliente. Então, no fim de tudo, quando a gente tem já nosso arquivo template lá pronto, com todas as variáveis, os códigos misturados em Python, HTML, quando a gente chama o render, meio que ele transcreve tudo para HTML, tá? Com todas aquelas informações naquele instante, e gera essa resposta para o usuário ou para o cliente. Tá bom? Que é justamente substituir as variáveis que estão no template pelos valores que estão correspondentes lá do contexto ou no nossa view, tá? Que está vindo na nossa view. Vamos simplificar o exemplo do template para apresentar a funcionalidade da view. Então, bora ver aqui agora essa parte prática, né, do que eu estou falando. Então, primeiro eu estou definindo um template. Nada mais é que um arquivo HTML, tá? Vou chamar de um arquivo HTML. E perceba que eu já tenho uma sintaxe um pouco diferente do HTML, né? Aqui eu estou colocando entre duas chaves um nome, beleza? Então, essa aqui já é uma coisa diferente que a gente está visualizando. Isso aqui já é uma característica do template, beleza? Não do HTML. É bom entender essa diferença. Que existe o HTML em si, tá? E eu não estou falando da extensão do arquivo. Estou falando do que a gente chama do arquivo mesmo. Então, a gente tem um HTML e a gente tem um arquivo do tipo template. A diferença é que no arquivo do tipo template, a gente vai ter algumas meio que tags adicionais que vão dar características que correspondem a um contexto que foi dado. Então, esse template recebe um contexto de algum lugar, que no nosso caso é a view manda esse contexto para o template. E aí o template ele vai conseguir visualizar esse contexto, essas informações a partir de quê? Justamente a partir dessas tags, tá? Nesse caso aqui é uma tag, por exemplo. E na view? Na view tem um contexto em que eu passo um dicionário, onde tem o nome e tem João, tá? Então, dicionário de contexto com a variável nome. Nosso contexto vai ser um dicionário. E a função render, eu passo justamente a minha request como primeiro parâmetro, o nome do meu arquivo como segundo parâmetro, e o nome do meu arquivo template, né? E o nome do contexto, né? A variável do contexto, justamente do contexto. Então, perceba que tem um nome aqui e também tem um nome aqui. Isso quer dizer que lá, quando for exibido para o usuário, quando ele for no navegador, acessar o localhost lá, ele vai ver: olá, João, seja bem-vindo ao meu site? Exatamente, é isso que ele vai ver. Porque o nome aqui dentro dessa tag do Django se refere a esse contexto. Então, ele vai procurar dentro de contexto a variável do tipo nome. Encontrou, vai fazer a correspondência de contexto com João. Poderia ser um dicionário enorme aqui, com várias informações. E aí, quando ele acessasse essa variável, essa informação lá, seria exibida para o cliente, quando a página fosse renderizada. Tá bom? E o que é o request, né? Falei que o request passa aqui, que o request é um parâmetro obrigatório. O request, dentro do Django, ele é um objeto
que contém todas as informações sobre uma solicitação HTTP feita pelo cliente ao servidor. Ele é passado como um argumento para as funções de visualização e métodos de classe de visualizações em Django. Então, tanto para as funções, como parâmetro das funções, a gente passa o request, como também para os métodos das CBVs, né, das classes baseadas em views, passando também essa request como parâmetro. O objeto request fornece acesso a uma variedade de informações relacionadas à solicitação. Vamos ver um pouquinho mais sobre nos próximos slides. Então, a request ela vai carregar todas as informações da requisição. Então, é uma variável qualquer, é um objeto qualquer, que ela carrega todas essas informações. E que informações são essas? São o método HTTP, que pode ser o get, post, put, delete. Tá? E aí é acessado através do atributo method. Ele pode passar os parâmetros da URL. Então, vamos supor que o usuário colocou a URL produto, mas também adicionou um código específico do produto. Esse código específico, ele pode ser acessado através do request. Dados de formulário. Então, quando é feito uma solicitação POST, ou seja, quando é enviado alguns dados do meu navegador para o meu servidor, esses dados eles são acessados também através do objeto request. Tá? Então, o request também acessa essas informações que foram enviadas. Sessão. Então, armazena e recupera dados de sessão do usuário. Sessão é um mecanismo para armazenar informações do lado do servidor associados no terminal do usuário. A gente não vai trabalhar com sessões, tá? Mas imagina que você fez, sei lá, login em uma página. E aí você tem uma sessão ali disponível, uma sessão que o servidor vai ter acesso a essas informações de sua sessão. E ele vai conseguir mostrar páginas específicas para você, de acordo com o contexto dessa sessão, coisas desse tipo, tá? Mas a gente não vai trabalhar com isso no nosso projeto. Mas onde é que fica isso? Dentro de request também. Ficam os cookies, que são pequenos fragmentos de dados do navegador do cliente. Beleza? Tem os cabeçalhos de HTTP. Tem, enfim, diversas outras informações, dependendo, claro, da solicitação que é feita. O request pode ter também outros tipos de informações. Tá? Então, o parâmetro de request tem tudo que carrega da solicitação. A solicitação é feita no navegador. É como se fosse tudo carregado em um lugar só, em um caminhão só. Tudo que você quer. E aí esse caminhão vai direto para o Django e descarrega lá e fala, ó, tá aí as informações. Tá? Então, esse caminhão seria o nosso objeto request. E aqui, bora ver um pouquinho desse request, né? Desse request sendo acessado. Eu tenho duas views aqui, então, my first view. Eu recebo um request e um product ID. E aí ele retorna justamente o ID do produto tananã. Já vou falar um pouquinho mais disso aqui, tá? My second view, request. Então, vamos entender aqui a partir dos comentários, né? Primeiro ele recupera todos os dados do banco de dados, todos os registros, todas as tarefas. Depois ele vai instanciar um formulário vazio. A gente vai discutir sobre formulário também. Vai verificar se a solicitação que foi feita pelo usuário é do tipo POST. E o que significa ser do tipo POST? Que informações foram enviadas. No nosso caso, o formulário foi enviado, dados do formulário foram enviados. Então, eu vou popular esse formulário que eu criei e populo isso usando justamente as informações que vieram desse post. Então, request post. Verifico se esse formulário é válido, salvo esse formulário e redireciono de novo para essa view. Então, o usuário enviou o formulário, envio de novo, o formulário novo é criado, agora vai ser do tipo GET, né, essa requisição. Então, ele só vai visualizar o formulário lá preenchido ou alguma outra coisa lá. Tá? E aqui ele renderiza o modelo task.list.html, passando as tarefas recuperadas e o formulário vazio como contexto. Então, tasks vai passar as tasks que estão salvas no banco de dados. E um formulário também, só que esse formulário que ele está passando, como aqui está dito, é um formulário vazio. Tá? Então, sem informações nenhuma, para ele poder visualizar esse formulário vazio lá e poder preencher essas informações. Tá? E my view request aqui, agora usando cookies, né?
Então, eu faço verificação, então, se username, se tem username, né, dentro dos cookies, eu vou dizer que o username da minha view aqui vai ser igual justamente ao username desse cookie, tá? E aí eu vou bem-vindo de volta e o nome desse username. Então, esse cookie é uma memória cachezinha que fica ali no navegador, né? E aí a gente consegue acessar isso através da request também. Então ele verifica se tem usuário dentro de cookie. Se tiver esse usuário, ele vai apresentar esse usuário, né? Então, bem-vindo de volta, fulano de tal. Se não tem username, então é um visitante, ele vai fazer um login, porque essas informações de login, por exemplo, não estão salvas dentro dos cookies. Tá? Agora vamos ver passando dados do modelo para o template. É comum passar dados do modelo para o template para que esses dados possam ser renderizados e exibidos de forma dinâmica na interface do usuário. Existem várias maneiras de fazer isso, e uma delas é usando o conceito de contexto. O contexto é um dicionário Python, onde a chave é o nome pelo qual você acessará os dados no template, o valor é dado real e o valor é o dado real que você deseja passar. Então, nada novo ainda, né? É aquilo que a gente viu. A gente passa para o nosso template justamente um contexto. E esse contexto, no nosso caso, é um dicionário. Tá bom? Mas bora ver agora. A gente viu com um dado, que era o nome, né? Vamos ver com mais dados. Então, nesse caso aqui, a gente está recuperando todas as publicações, todos os posts do banco de dados. Tá? Então, carreguei aqui o meu post, meu modelo, solicitei todos os dados do meu banco de dados e estão carregados aqui dentro de post. E eu passei todos eles para o meu template. Essa é uma boa prática, dependendo da quantidade, né? Mas a quantidade de dados de posts, por exemplo. Mas a gente vai discutir isso depois também. Agora no HTML, perceba que eu uso uma outra tag, que é uma tag for. Então eu faço um for post em posts, faço um post.title aqui e um end for. Então ele vai iterar sobre a lista de posts e vai exibir o título de cada post. É isso aqui que esse trecho faz. Então, no HTML, o que a gente tem aqui, né? Eu tenho aqui no corpo, eu tenho uma lista, tá? E eu tenho os itens dessa lista. Então, nesses itens dessa lista, eu vou exibir apenas o título. E quais são os títulos? Essa aqui que é a questão dinâmica, né, da coisa. Eu poderia colocar uma coisa estática aqui, né? Dizer o título de um livro específico. Mas toda vez que eu quisesse apresentar um novo título, um outro título para o usuário, eu precisaria vir aqui e acrescentar esse novo título, né? Adicionar esse novo título estático. Então, manualmente, eu precisaria botar aqui. Mas o usuário não poderia adicionar um título para ficar aqui. Né? Se ele quiser adicionar um livro através de um formulário e enviar para o servidor não processaria e colocaria isso no nosso HTML, nosso template, para ser exibido para o usuário. Por isso que surge a importância de um template dinâmico, tá? De um template em que as informações consigam ser atualizadas dinamicamente. E é isso que acontece aqui, né? Então a gente passa um post, ou seja, uma variável, e se é variável para o nosso template, já é dinâmico, tá? Porque ele varia. Então tem uma variável com várias informações dentro dela, nesse caso vários posts, e eu consigo iterar sobre esses posts. E quando eu faço a iteração, eu justamente mostro o título dessa iteração. Então, para cada post em posts, pegue o título desse post aqui que está sendo iterado, desse objeto nesse instante. E ele vai exibir todos os títulos de todos os objetos registrados em posts, tá? E essa é a tag do Django para poder fazer o for, né? A gente usa chaves e o porcento, entre chaves e porcento, coloca o for, iterável, né? E o end for também, a gente também precisa fechar esse for, porque ele não tem indentação, né? Então a gente precisa fechar esse for de alguma forma, e a gente usa aí o end for. E para acessar variáveis, a gente usa duas chaves e o nome da variável. Beleza?
No exemplo anterior, posts é o nome do contexto definido na função de visualização e é acessado no template usando a sintaxe. O loop itera sobre cada objeto post no contexto e exibe seu título usando o post title. Foi o que a gente viu, né? Agora, e se esse objeto ele não foi encontrado no banco de dados? Então, o Django ele também tem uma função que é usada para poder recuperar um único objeto do modelo do banco de dados, também se ele existir. Se ele não existir, ele vai levantar uma exceção para o usuário do tipo HTTP 404, que é uma exceção de page not found, página não encontrada, tá bom? Então, ao invés de ele retornar um objeto vazio ou none, ele retorna essa exceção. Essa função é comumente usada em views para buscar um objeto com base em determinado critério, como uma chave primária. Então, você vai procurar dentro do banco de dados, por exemplo, um objeto que tenha chave primária tal. Mas possa ser que você não encontre, né, esse objeto no banco de dados. E aí? Quando você está trabalhando com dados dinâmicos, como é que você vai fazer? Você vai retornar um none para o usuário? Não, né? Então, nesse caso, ele já retorna para a gente essa exceção aí, dizendo que essa página não foi encontrada. Então, aqui nesse caso, a minha view, book detail, passa um book ID e um request. Falei no outro momento. Né? Esse book ID é justamente o ID que é enviado através da URL. Então, o usuário envia na URL um ID específico e aí isso a gente coloca aqui como parâmetro, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pesquisando getObject or for dentro de book, fazendo uma pesquisa dentro de book para encontrar uma APK desse tipo aqui, desse valor, na verdade, nesse ID. Mas ele pode encontrar. Se ele encontrar, ele vai retornar ela aqui para o meu contexto. Tranquilo. Agora, se ele não encontrar, ele não vai retornar um nano para o meu contexto. Ele vai retornar um objeto que identifique que deu um erro, um page not found. E para ele, a gente também tem o getList. Isso aqui é para um objeto só, né? Mas a gente também consegue isso para uma lista de um modelo específico. Se a lista estiver vazia, ele vai levantar essa exceção HTTP 404. Tá bom? Agora a gente vai ver sobre os formulários. Trabalhar com formulários envolve manipulação de dados fornecidos pelo usuário por meio de formulários HTML. Isso geralmente inclui validação dos dados do formulário, processamento dos dados e o retorno aí de uma resposta para o usuário. Quais são os passos básicos para trabalhar com formulários e envios no Django? Então, a gente primeiro vai definir o nosso formulário. Então, a gente vai criar uma classe de formulário em um arquivo que não existia antes, a gente também vai precisar criar esse arquivo. Essa classe deve ser uma subclasse de form ou model form, dependendo se é formulários padrão ou formulários de modelo. E tem a pergunta aqui, formulário padrão de modelo, what the fuck? Mas antes da gente entrar nisso aqui, deixa eu voltar um pouquinho na parte de formulário, né? O que seria o formulário? Sabe quando você vai no Google Forms? Eu vou na ideia de formulário mesmo. No Google Forms. E ele pede lá para você inserir o seu e-mail. Quando eu passo questionários para vocês, né? Pede para inserir seu e-mail e a sua idade, seu nome e outras informações. E lá no final tem um submit ou um enviar que você clica. E aí ele gera uma outra página para você agradecendo pela resposta que você enviou. Ou, sei lá. Geralmente é isso, né? No Google Forms. Mas também existem outros tipos de formulários, né? Quando você envia o seu login e senha para entrar em uma conta. Então você coloca lá o seu login, seu e-mail e uma senha. Você também está submetendo dados. Quando estiver submetendo dados para o navegador, que vai estar submetendo para o servidor, né, através de uma request, a gente está fazendo um formulário, tá? A gente está preenchendo um formulário, um forms, tá? E esse formulário inclui algumas coisas,
com a validação desses dados que são enviados. Porque um usuário, quando você vai colocar na parte de e-mail lá do Google Forms, ou de qualquer login que você for fazer, por exemplo, se você não coloca um arroba, por exemplo, ou não bota um ponto .com ou algo do tipo, ele já não deixa você conseguir enviar, né? Ele deixa vermelho, ou não torna não torna o botão ativo para poder você fazer o envio. Então, essa é a parte de validação, né, de dados desse formulário. A gente também precisa processar esses dados. Então, você enviou os dados para mim, através da View. Eu sou o servidor. Você enviou para mim esses dados através de uma request. Essa request chegou na minha View. E agora eu vou processar esses dados para saber se eu vou salvar no banco de dados, se eu vou fazer apenas alguma validação, uma verificação, tá bom? Então, essa é a parte de formulários. E a gente vai ver como é que os formulários são trabalhados dentro das views. Porque lembre-se, views é a parte de lógica. Então, para eu poder fazer processamento, para eu poder pensar em validação, eu preciso pensar em views. Beleza? Tá aqui tudo bem? Na parte de formulários em Django, a gente precisa criar um arquivo em nosso aplicativo chamado forms.py. Nesse arquivo, a gente vai criar uma classe, que é uma classe que vai representar o nosso formulário. Beleza? E aí eu falei para vocês que a gente tem uma diferença entre um formulário padrão e um formulário de modelo. O formulário padrão é usado quando você precisa capturar dados que não estão necessariamente vinculados a um modelo específico no banco de dados. Então, o usuário vai inserir alguns dados, algumas informações através do formulário, mas não necessariamente essas informações que ele está adicionando estão associadas com algum modelo que eu já criei previamente lá no meu banco de dados, na minha parte de models, tá? Então não existe uma associação entre formulário e um model que eu criei, beleza? Esse é o formulário padrão. Como é que eles são feitos? Através das subclasses, da subclasse form. Com formulários padrão, você define campos manualmente e geralmente você escreve lógica para processar os dados do formulário diretamente na sua view. Um exemplo, a gente vai importar o Django Forms e vai usar como classe Py o form. Tá? Então, myForm vai herdar aí as informações de form. Nela, perceba que eu tenho um nome, um e-mail, uma mensagem. E eu tenho as partes, os fields, os campos parecidos ou tais quais as do modelo. Né? Agora, o que são os formulários de modelo? Então, são usados quando você quer fazer uma associação direta com o modelo que você já criou previamente. Então, é quando você quer criar, quando você quer atualizar ou deletar esses registros do modelo. Tá bom? Então, você usa o formulário de modelo porque ele vai estar associando os campos do modelo que você criou com os campos do formulário. Eles são definidos como subclasses do model form e são automaticamente vinculados ao modelo existente. Isso significa que você não precisa definir manualmente os campos. O Django gera automaticamente com base nos campos do modelo. Genial! Então, task form, a gente vai usar o model form. E agora surgiu uma coisa nova, chamado classe meta. A gente vai entrar em detalhes depois também, mas ela vai ter uns metadados aqui, informações de metadados, associados a justamente o meu modelo. Então, nela eu vou carregar quem é meu modelo, e essa é a sintaxe mesmo, tá? Class, nome do seu formulário, model form, cria dentro dela uma class chamada class meta, e dentro dela você vai colocar como atributo esses metadados, que é o modelo, no caso é task, no meu caso aqui é task, e os fields, que são os campos dentro de task que eu quero que tenha no meu formulário. Beleza? Então, depois que a gente criou esse forms.py e definiu o meu formulário, a gente vai criar a view. Então, no arquivo views.py,
a gente vai criar uma função de visualização que manipula a lógica do formulário. Dentro dessa função, a gente normalmente verifica o método de requisição, instancia o formulário e processa os dados conforme necessário. Cadê o exemplo? Está um pouquinho lá na frente. Então, a gente vai criar o view. E a gente vai verificar se é do tipo post para saber se recebeu a submissão do formulário, ou se é do tipo get para apresentar um formulário vazio, essas coisas, tá? Depois a gente vai renderizar o formulário no template. Em seu template HTML, renderiza o formulário usando a tag CSRF token para evitar ataques SRF, Cross Site Request for Gary. Isso é feito comumente usando o método render do Django, que injeta o formulário na resposta HTTP. A gente vai entrar em detalhes também depois disso aqui, tá? A gente vai ter uma partezinha sobre segurança em servidores web e tudo mais. Mas isso aqui são ataques que acontecem. A gente vai entender um pouquinho mais desse ataque lá na frente. Mas quando a gente está trabalhando com formulário, para assegurar esse envio de informações que o usuário está fazendo para o banco de dados, a gente usa essa tag aqui para poder evitar esse tipo de ataque, tá? Então, é uma tag do Django que a gente usa dentro do nosso template. Usa ela e faz lá. Se você não usar ela, vai dar erro, tá? O Django obriga que você use ela, que você coloque ela quando estiver trabalhando com um formulário dentro do template. Então, você vai estar renderizando esse formulário dentro do seu template. Depois a gente vai processar os dados desse formulário, porque o formulário foi exibido, né, através do template. Mas ele também vai ser enviado os dados. Como é que a gente vai processar esses dados? Então, no caso de uma requisição POST, a função de visualização deve validar os dados do formulário. Se o formulário for válido, você pode processar os dados, como salvar em um banco de dados, e redirecionar o usuário para outra página. Então, quando você acaba lá o formulário do Google, o questionário que eu mando, e faz o submit, faz o enviar, ele te envia para outra página agradecendo que você fez a submissão daquele questionário. Então, você pode fazer um redirect, redirecionar o usuário depois que ele faz esse submit para uma outra página, tá? Se o formulário ele não for válido, a gente geralmente renderiza com os erros de validação exibidos. Então, se o forms não for válido, o usuário vai saber o que não tornou ele válido para poder fazer as correções e o usuário poder fazer a submissão de novo, tá? Por fim, a gente vai retornar a resposta. Então, no final da função de visualização, a gente vai retornar uma resposta HTTP, geralmente usando a função render para renderizar um template HTML ou redirect para redirecionar o usuário para outro URL. Vamos ver como tudo isso se encaixa. Então, agora são parte dos exemplos. Então, aqui eu tenho primeiro a minha view, tá? Então, eu tenho my view request. Eu verifico se essa request é do tipo post. Sempre que eu faço isso é para verificar se os dados foram submetidos, porque sempre que o usuário faz uma submissão, clica no enviar, clica no submit, para aqueles dados forem enviados para o nosso servidor, sempre é do tipo post, tá? Esse método é do tipo post. Então, primeiro eu verifico se é do tipo post, porque se for, eu já sei que ele enviou alguns dados para a gente, né? Ele enviou alguns dados, agora eu vou fazer o quê? Eu vou popular esse formulário, vou criar um formulário aqui, vou popular ele com as informações que foram enviadas através desse post. Populei, depois que eu populei, eu já faço a verificação se ele é válido. E aí eu vou salvar, se ele for válido eu vou salvar ele, e vou retornar para uma outra view aqui chamada success URL, tá? Se não for do tipo post, ou seja, se for do tipo get, ele só quer visualizar, só está visualizando a página, então eu vou passar um formulário vazio. Então é um formulário, só que ele vai estar vazio, não vai estar preenchido, tá? E como é que isso é visualizado para o usuário? A gente vai renderizar isso em um template que eu já criei, passando como contexto justamente esse form. Então a mágica é justamente no contexto. A gente trabalhou em contexto nos slides passados para entender agora. A mágica toda está no contexto, em que você passa uma informação que está vindo de uma request. Veja aqui, nesse caso, esse form ele já está populado com informações da request. Estou pegando esses dados que estão populados do request, colocando em form
e depois está passando como contexto para o meu template. Então, meu template vai pegar esse contexto e vai entender os dados que foram inseridos através do usuário, tá? Para exibir, ou para salvar no banco de dados, ou fazer o que ele quiser. Tá bom? Nesse caso, ele vai estar vazio e ele vai para o meu render aqui vazio, né? Esse formulário para ser exibido para o usuário de maneira vazio. E aqui eu estou dentro do meu HTML, dentro do meu template. Então, para criar um formulário, a gente vai usar uma tag do HTML chamada form, tá? Então, cria uma tag chamada form. Qual vai ser o método dela? Post. Porque sempre que esse submit, esse botão, for clicado em enviar, ele vai estar fazendo uma requisição do tipo post, tá? O método post. E aqui eu coloco justamente a minha tag do token. Veja como é simples. Coloco a tag do token dentro do formulário e coloco também a minha variável form.sp, tá? Isso aqui é uma forma de você conseguir apresentar o formulário para ele depois ser renderizável para o usuário, tá? Então você passa o form, que é esse formulário, e chama meio que essa declaração de métodozinho, né? Para ele apresentar de uma maneira renderizável para o usuário, tá? Então, myForm é a classe do formulário definida em forms e myTemplate é o template onde o formulário é renderizado. A função de visualização myView é responsável por processar os dados do formulário e retornar a resposta apropriada. Então, é isso aqui isso aqui que resume a funcionalidade da view, no fim das contas. Então, a minha view, ela vai ser responsável por processar os dados do formulário e retornar a resposta apropriada para o usuário, tá? Dentre isso, ele também vai fazer a comunicação de pegar esse formulário, que foi uma classe que eu criei, tá? E vai enviar para o MyTemplate para poder ser renderizado e o usuário poder visualizar esse formulário. E como é que ele é renderizado? Você pode estar perguntando isso, né? Ele é bonitinho, tem lá na parte de nome, aí tem umas florzinhas. Aqui eu mostrei os campos, né? Cadê a parte dos fields? Aqui. Tem o title lá, o título. Então vai ter uma florzinha, título, 2 pontos. Ele é da maneira mais limpa possível, tá? Mais próximo do HTML possível. Um formulário mesmo em HTML. Você pode utilizar o CSS para poder fazer estilização do formulário. Mas ele vem nu e cru, como as primeiras aulas que a gente viu um exemplo de formulário lá, né? Você traz na próxima aula também para a gente poder ver na prática. Mas ele vai pegar esses campos aqui, que eu defini dentro do meu formulário, nesse caso do model form, ou no caso do padrão aqui, né? Esses aqui, e vai criar um formulário do tipo HTML com esses campos. E agora perceba que ele já sabe quais são os campos. Ele sabe qual é o campo do e-mail. Então, se ele sabe que é o campo do e-mail, que e-mail aqui ele vai ser um campo de e-mail, ele sabe já como é que vai ser o tamanho, qual é o tipo, qual é a validação que ele vai fazer para e-mail, tá? Se é um char field com um text area, então ele vai ter uma parte de texto maior, né? Ele já sabe como é que vai ser a formatação disso, como é que vai ser a apresentação para o usuário disso, tá? Então, são através desses tipos que a gente coloca aqui que é feita a renderização lá no final para o usuário, que é montado as partezinhas, as labels, para o usuário poder visualizar esse formulário no fim das contas, tá? Então, resumindo, a nossa view é o nosso intermédio aí entre o modelo, que é o nosso banco de dados, e a visualização, que são os templates do cliente, tá? Onde o cliente consegue enxergar. O cliente ele consegue interagir com a nossa view através do formulário. Então, o cliente consegue enviar informações para a nossa view através do formulário e a gente decide o que fazer com esse formulário. Se vai salvar em um banco de dados, se vai apresentar para o cliente de novo, ou fazer alguma coisa com ele, tá? A nossa view, ela faz também a comunicação entre formulários e templates, entre banco de dados e os templates. Então, toda a parte de lógica do nosso negócio vai ficar dentro das views. Beleza? Se vocês quiserem dar uma olhadinha mais aí sobre os formulários, tem esse link aqui que é muito bom. Explica direitinho a parte aí de formulários.
E qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que na próxima aula a gente pode discutir um pouco mais. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.